Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um estudo semanal da Cenários Capital. Vamos juntos dar uma olhada no que o mercado reserva para a gente na semana do dia 12 ao dia 16 de janeiro de 2026. E olha, a semana promete, viu? Os mercados estão literalmente num cabo de guerra. De um lado, a gente tem dados econômicos super importantes vindo lá dos Estados Unidos, e do outro, o caldeirão geopolítico fervendo, o que sempre traz volatilidade. Vamos tentar entender como essas forças vão se comportar. Então, para começar, vamos fazer aquele nosso panorama da semana, olhando primeiro o cenário global e depois, claro, como tudo isso bate aqui no Brasil. E falando nesse cenário global, é sempre bom a gente começar dando uma olhada nos principais indicadores. Eles são basicamente o termômetro das grandes economias, né? E entender isso é fundamental para a gente ter uma visão completa dos investimentos. O grande destaque lá nos Estados Unidos, sem dúvida, foi o payroll, que é aquele relatório de empregos que todo mundo fica de olho. E o que aconteceu? O número veio mais fraco do que o esperado. Foram criadas 50 mil vagas, quando o mercado esperava 60 mil. Bom, o que isso significa na prática? É um sinal de que a economia americana está, dando uma esfriada. E isso aumenta bastante as apostas de que o Banco Central deles pode começar a cortar os juros em 2026. E não é só a economia que está no radar, não. O cenário geopolítico está bem quente. A gente tem as questões envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela e também a situação no Irã. São pontos de tensão que podem, de uma hora para outra, chacoalhar os mercados. Então, é algo para ficar de olho bem de perto. Agora, trazendo a conversa aqui para o nosso quintal, aqui no Brasil, o mercado ainda está, digamos, digerindo os últimos dados de inflação, o IPCA, que vieram em linha com o que se esperava. Mas, ao mesmo tempo, a luz amarela do risco fiscal continua acesa, principalmente com essa possibilidade de novos gastos públicos aparecendo no horizonte. Ok, então a pergunta que fica é, com essa inflação mais comportada, mas com o risco fiscal batendo na porta, como é que ficam os juros e, claro, as oportunidades na renda fixa? Vamos ver isso agora. Olha só esse dado. O Brasil fechou 2025 com a nossa taxa Selic em 15% ao ano. 15%! Isso nos coloca com a segunda maior taxa de juros real do mundo. Por um lado, isso é um imã para capital estrangeiro, mas por outro, encarece bastante o crédito aqui pra gente. E apesar dessa taxa alta, a expectativa não é de corte de juros agora, em janeiro. Mas o mercado não espera, né? As projeções, como a gente pode ver, já indicam o ciclo de queda ao longo do ano. Ou seja, o pessoal já está se posicionando para esse movimento. Beleza, então onde é que estão as oportunidades? Bom, os títulos pré-fixados ficam super interessantes para quem quer travar essa taxa alta agora antes que ela caia. Já os títulos IPCA+, são aquela proteção clássica contra a inflação e ainda pagando um juro real bem engordou. E para quem gosta de crédito privado, dá para achar coisa boa em debêntures, mas tem que garimpar, tem que ser bem seletivo. Certo, já falamos de renda fixa. Agora vamos mudar de prateleira e olhar para as bolsas. Como é que esse cenário todo está se refletindo por lá? Vamos começar com o giro internacional. Lá nos Estados Unidos, o clima geral ainda é de otimismo. A maioria dos índices continua apontando para cima, rompendo topos, com o mercado de olho principalmente nas empresas de inteligência artificial e, claro, nesses desdobramentos geopolíticos. A única que está um pouco fora da festa é a Nasdaq. Pulando para a Ásia, o cenário é mais misto. A China está ali tentando ensaiar uma recuperação. Já o Japão tá voando, mostrou muita força e rompeu o topo histórico. E o nosso Ibov, hein? Bom, como o gráfico mostra bem, a tendência de alta segue firme e forte, seja no curto, médio ou longo prazo. O número mágico agora, o ponto que todo mundo tá de olho, é a marca dos 165 mil pontos. É o divisor de águas. E falando em subir, olha que legal esse gráfico aqui. Ele mostra o PL, o preço sobre o lucro do Ibovespa. Basicamente é um termômetro de quão cara ou barata a bolsa está. E o número atual está em 10,64, coladinho na média histórica. O que isso quer dizer? Que mesmo depois dessa alta toda, a nossa bolsa não está cara. Pode ter espaço para mais? Sim. Muito bem, saindo das bolsas, vamos dar uma olhada em outros ativos que estão no foco de todo mundo. Dólar, commodities e as criptos. O que está acontecendo por lá? Começando pelo dólar, a palavra é indecisão. Lá fora, o DXY, que é o índice que mede a força do dólar no mundo, está meio de lado, sem muita força. E aqui no Brasil, o cenário é parecido. O dólar está ali brigando entre médias importantes, sem definir uma direção clara.
Já nas commodities, a gente tem o ouro firme e forte na sua tendência de alta, aquele porto seguro de sempre. O petróleo deu uma reagida, trabalhando ali na faixa dos 60 a 65 dólares. O minério de ferro está tentando romper aquela resistência importante de 108 dólares. E o urânio, que tinha corrigido, agora está buscando o topo de novo. Esse vale a pena ficar de olho. E para fechar o bloco, as criptomoedas. Para quem opera nesse mercado, o momento é de paciência. Os principais ativos estão andando de lado, numa região de suporte. Então, por enquanto, a melhor estratégia parece ser a cautela. Bom, depois de todo esse giro, vamos resumir? O que a gente precisa colocar na balança para entender o que pode acontecer com o Ibovespa na próxima semana? De um lado, jogando a favor, a gente tem essa expectativa de queda de juros nos Estados Unidos, o petróleo subindo e o dólar mais comportado. Agora, do outro lado da balança, pesando contra, temos o nosso eterno risco fiscal aqui dentro. E claro, sempre existe a chance de o pessoal resolver botar o lucro no bolso depois de tanta alta. E aí, gostaram do nosso estudo dessa semana? Se esse conteúdo ajudou de alguma forma, não esquece de deixar aquela curtida e compartilhar o vídeo, que ajuda muito a gente a levar essa informação para mais gente. Ah, e se tiver algum ativo, alguma ação específica que vocês queiram ver no nosso próximo estudo, é só deixar aqui nos comentários. E para quem quiser se aprofundar, tem muito mais material e outros estudos lá no nosso site. O endereço é www.cenarioscapital.com.br. E lembrando, hein? Cenários é com U. É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia e que todos tenham uma excelente semana de investimentos.